entre penhais, rio e mar, lembro-me Vila do Conde, já me ponho a suspirar. Vento norte, ai vento norte. Outono de 2017. Os vilacondenses saíram à rua. Anunciava-se um vento novo. Um vento de igualdade, de tolerância e de diálogo. Vento norte, ai vento norte, que em sonhos sinto a soprar. 1 de outubro de 2017. O dia em que avançamos unidos. No dia 1 de outubro de 2017, realizava-se em todo o território nacional as eleições autárquicas. Iniciado o segundo trimestre de 2017 por Portugal inteiro, na azáfama natural das eleições, definiam-se os candidatos às câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia. Nesta lógica de acontecimentos, no concelho de Vila do Conde, durante o mês de abril e início de maio de 2017, eram anunciados os candidatos à Câmara Municipal das diferentes forças políticas, com exceção do candidato do Partido Socialista. Os dias passavam e, com alguma estranheza dos vilacondenses, não chegava o anúncio oficial de quem seria o candidato à Câmara Municipal de Vila do Conde pelo Partido Socialista. Contudo, o nome mais falado era o da recandidatura da Elisa Ferraz. A vontade da doutora Elisa de continuar um trabalho que ela iniciou num mandato muito difícil de 2013 a 2017 e ela criou condições para que houvesse um novo começo e ela era a pessoa certa para fazer esse começo. Junto da capela da Nossa Senhora do Socorro, com a nau quinhentista no horizonte, Elisa Ferraz anuncia publicamente aos vários órgãos de comunicação social local e nacional presentes que, no seguimento do que é conhecimento público e da decisão recente do Partido Socialista, ao ter rejeitado as condições que apresentei, tomei a decisão que anuncio hoje formalmente de avançar com a minha candidatura independente à presidência da Câmara Municipal de Vila do Conde. Este é um tempo novo. Quando houve o anúncio da recandidatura da professora Elisa enquanto candidata independente, aquilo que surgiu logo de imediato foi a dificuldade dos dias que seguiriam, neste caso dos 4 meses. Haveria tempo para construir uma máquina desde do zero? Estávamos também, ou neste caso a professora Elisa estava também num momento da sua vida pessoal difícil, porque não há muito tempo atrás, há uma questão de dias, tinha falecido o seu marido. Elisa Ferraz está de luto pelo falecimento do seu marido há 9 dias atrás. Terá ela a força suficiente para construir tudo quase do zero? Não será demais? A criação do movimento NOW surge num momento da minha vida extremamente difícil, em que achei que precisamente essa dificuldade, essa fragilidade exigia da minha parte uma resposta à altura de mostrar que as decisões da minha vida e da vida da minha família sou eu que as tomo. E então aí decidi, enfim, cortar com o percurso que estava a fazer e apresentar-me como candidata a Presidente da Câmara de Vila do Conde. O aparecimento de um movimento independente é para as pessoas uma nova possibilidade de escolha, independentemente delas aderirem ou não aderirem, mas é efetivamente uma nova possibilidade de escolha. Se não existir, não podem votar numa alternativa. 5 dias após a recandidatura de Elisa Ferraz, a população começa a mostrar o apoio a este novo movimento. Sem qualquer intervenção do movimento NOW e, para surpresa destes, um grupo de apoiantes prepara um jantar de convívio de forma a mostrar o seu apoio e empenho. Estamos perante a iniciativa de cidadãos independentes preocupados com o futuro da cidade
e que viam na Elisa Ferraz uma nova esperança. Foi, digamos, uma concentração no Rancho do Monte com os apoiantes, cerca de 3 centenas ou 4 centenas de pessoas que estiveram lá nesse dia, onde nós demos à partida quase o pontapé de saída e que à partida achei que aquilo tinha pernas para andar. Anunciada a recandidatura da Elisa Ferraz à Câmara Municipal de Vila do Conde, agora como independente, sem o apoio de qualquer partido político, cronologicamente estávamos a menos de 4 meses do dia 1 de outubro, o dia das eleições autárquicas. Aproximadamente 4 meses para se construir uma equipa de raiz, para trabalhar em tudo o que envolve um novo projeto político, num concelho com 149 km² e 70.946 cidadãos votantes, era sinónimo que se avizinhava um grande desafio. Legitimamente, muitos se interrogavam da existência de tempo e logística suficiente para ultrapassar tamanho desafio. Até os mais otimistas, no seu natural querer, levantam dúvidas. Será possível? Não vou dizer que se ouvia em todo lado de esquina, mas às vezes ouvíamos, às vezes nas redes sociais, porque acaba por ser sempre um terreno fértil em comentários e em opiniões, de que era impossível a NAU, naquele espaço de tempo, ter feito o que fez em termos de trabalho de pré-campanha e de campanha. Houve até quem dissesse, e gente com peso político em Vila do Conde, que dissesse, que foi uma frase absolutamente infeliz, de que estava tudo planeado, ou seja, que aquela declaração da professora Elisa a 5 de junho, quando diz que vai como candidata independente, que já estava tudo planeado anteriormente, porque era impossível levantar uma máquina tão forte como aquela que a NAU levantou em tão curto espaço de tempo. E eu sou a prova viva, porque uma coisa é aquilo que me contam, outra coisa é aquilo que eu vivo e experiencio. Eu sou a prova viva de que a afirmação que eu acabei de dizer, que é a afirmação mais delirante, e não quero ser maldoso nas palavras, mas mais delirante que se poderia ouvir. Nós começamos verdadeiramente do zero. Não havia nada estruturado. Só a partir do momento em que a doutora Elisa realmente decidiu e tornou público o decidir candidatar-se, é que começaram a criar-se condições para que a candidatura fosse montada, começaram a juntar-se um conjunto de pessoas que também, muitas até por iniciativa própria, se decidiram juntar, outras que nós convocámos para participarem, e portanto isso até aconteceu de uma forma um pouco natural, e portanto nós também escolhemos as pessoas certas para se envolverem nesse processo, e penso que depois tudo acabou correr muito bem, e eu acho que houve 2 pessoas que tiveram um papel muito importante nesse processo de montar a candidatura e as candidaturas à Câmara Municipal, às Juntas de Freguesia, à Assembleia Municipal, e a doutora Elisa teve aí um papel muito importante, e o doutor Pedro Gomes também. Foram 2, digamos, pilares que assentou o sucesso da nossa candidatura independente. A máquina de trabalho que se criou resultou também de muitas pessoas que vieram de diferentes áreas políticas, algumas delas na altura ex ou atuais militantes do PS, PSD, CDU, outras que não tinham nenhuma militância definida. Ou seja, houve aqui uma equipa muito heterogénea, e heterogénea não só em termos de ideais, também em termos de idade. E acho que isso foi a força maior, foi essa. E depois havia a capacidade de ouvir as pessoas, ou seja, as pessoas não chegavam e faziam aquilo que estava pré-definido. Evidentemente que havia uma lógica, uma estratégia, havia pré-definições, havia quem liderasse, mas as pessoas falavam e davam opiniões, e havia abertura para quem estava do lado de cá, por assim dizer. E como é costume, em todos os nascimentos, o passo seguinte foi dar o nome ao movimento político independente que se erguia em torno da recandidatura de Elisa Ferraz. No dia 28 de junho foi inaugurada a sede da campanha da NAU, situada na zona ribeirinha da cidade, em frente ao Rio Ave.
colocava-se em funcionamento um espaço de trabalho, de referência e de encontro para receber todos aqueles que queriam embarcar no projeto independente da NAU. Quando falamos aqui em campanhas eleitorais, pode parecer muito vago no sentido de pensar, anda-se nas ruas, apresenta-se uns manifestos, faz-se uns comícios, mas há um trabalho a montante muito grande. Para isso também foi muito importante a inauguração do espaço a qual chamamos a sede de campanha, um espaço de trabalho, e foi ali que se desenvolveu grande parte das ações que depois eram repercutidas na pré-campanha e na campanha eleitoral. Nós, na altura, recordo-me, eu fiz parte de um conjunto de pessoas que estavam praticamente diariamente na sede. Evidentemente que eu também tinha a minha profissão, mas recordo-me que eu, no período de férias, em agosto, foi um período em que eu abdiquei de fazer férias no sentido de ir a algum lado, ou seja, mantive-me por Vila do Conde e passei as minhas férias praticamente todas na sede de campanha. Eu, como mais pessoas, que não as vou tentar enumerar, porque tenho a certeza que, se o fizer, vou-me esquecer de algumas, porque foram várias e não queria fazer isso. A adesão dos vilacondenses ao projeto, eu continuo a dizer no dia de hoje, é para mim emocionante. Mas uma emoção que eu sinto intimamente e que me deixa muito grata. Gostaria de ter palavras para expressar de um modo mais veemente, mas é do coração que eu transmito estas palavras. Ainda hoje, em 2017, e hoje, a alegria, a disponibilidade, a união entre as pessoas que dizem presente a este nosso pedido de estarem connosco, nomeadamente publicamente, deixa-me realmente emocionada, é a palavra que eu escolho para referir esta adesão das pessoas ao movimento. No seguimento do trabalho por realizar, ao contrário dos demais partidos políticos que iriam a eleições em Vila do Conde, era necessário a recolha de assinaturas de propositura para as candidaturas aos órgãos autárquicos, pois a candidatura Elisa Ferraz, NAU, nasce da Iniciativa de Cidadãos Independentes. E para cumprir este requisito legal, vários vilacondenses e vários estabelecimentos comerciais do concelho de Vila do Conde prestaram o seu precioso auxílio na logística de recolha de assinaturas, dando-se início a este processo fundamental. Como era uma lista independente, havia esse requisito legal que tinha que ser cumprido. E quer queiramos, quer não, é sempre mais uma dificuldade, é sempre mais uma tarefa a realizar. E tenho memória que eu, a título pessoal, na altura pensei, bom, as assinaturas não será difícil, mas também estamos a falar aqui do número significativo, estávamos a falar de cerca de 5 mil assinaturas que seriam necessárias, se a memória não me falha. E eis qual é que é o meu espanto, que percebi que se recolheram cerca de 12 mil, ou seja, mais do dobro. 12 mil assinaturas é obra para um candidato independente que começa de novo, foi um feito histórico nesta cidade. A 16 de julho, no Mosteiro de Santa Clara, realizou-se a apresentação pública dos candidatos à presidência das Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia de Vila do Conde, assim como dos diferentes mandatários do projeto político independente Elisa Ferraz, NAU. Várias centenas de vilacondenses estiveram presentes, aglomerando-se até ao exterior do mosteiro, pois o espaço voltou a não ser suficiente para albergar todos os presentes. Foi mais um momento onde foi evidente uma grande afluência de vilacondenses, esta ainda maior do que a da inauguração da sede da campanha. Tive como peças fundamentais para o arranque do movimento o extraordinário apoio das pessoas que até hoje, as que me são mais próximas a nível familiar e a nível de amizade, enfim, de um percurso de vida, mas todos, as centenas, os milhares de adeptos que disseram apoiamos o seu movimento, estamos consigo. Uma coisa que eu achei interessante foi a equipa, conforme os dias passavam, a equipa crescia, porque cada vez mais as pessoas de forma voluntária se juntavam a nós. Não havia ali uma lógica
uma linha condutora de dizer que as pessoas que vinham que eram desta ou daquela ideologia política, ou seja, eu recordo de ver pessoas que chegaram a ser ou eram na altura militantes do PS, do PSD, lembro-me inclusive da CDU, ou seja, não havia ali diferenciação. Aqui comanda a pessoa, aqui não há políticos, não há nada, comanda a pessoa, o caráter da pessoa. E eu, e milhares como eu, que viram o caráter da senhora, está a entender? O caráter da senhora, sabe que a senhora é uma senhora de palavra, de caráter, é? Saímos então do Partido Socialista e viemos para Dão. E aquilo parece que funcionou como uma espécie de bola de neve no bom sentido. Em todas as apresentações públicas nas freguesias e uniões de freguesia, era perceptível que o movimento NAU cada vez mais chamava a si passageiros para esta viagem. Por todo o concelho, presenciava-se a mesma realidade vivida na cidade de Vila do Conde, a realidade de um grande apoio por parte da população. Vários jovens, alguns até sem idade mínima para votarem, de forma espontânea juntavam-se ao movimento NAU por todo o concelho. Com este crescendo de juventude, constitui-se a NAU Jovem, um grupo livre, heterogéneo em termos de idades e ideias e sempre disponível a contribuir para o objetivo de levar a NAU a bom porto no dia 1 de outubro. Os dias passavam a grande velocidade e todos os envolvidos afirmavam ter a sensação que o tempo voava. Cada tarefa concluída era sempre seguida de várias outras tarefas por iniciar ou concluir. E as dúvidas adensavam-se, se seria tarde, se haveria força suficiente por parte da professora Elisa, tendo em conta as circunstâncias pessoais e afins, mas ninguém olhou para trás e começou-se a construir aquilo que nós chamamos de uma máquina profissional amadora, ou seja, porque no fundo era uma máquina que era constituída por voluntários, por diferentes pessoas, a maior parte delas sem experiência nenhuma nem questões de campanhas eleitorais. As dúvidas eram muitas, certezas, algumas e poucas até. Poucas certezas, mas todas elas com uma enorme força. Afinal, estávamos perante Elisa Ferraz, uma candidata profundamente acarinhada, admirada e respeitada pelos vilacondenses, enquanto pessoa, mãe, esposa, professora, política, presidente da Câmara e agora recandidata a presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde. Foi em tudo na sua vida exigente. Era uma pessoa que não se contentava com um dia a dia morno, tinha que ter coisas para fazer e dedicava-se a tudo o que fazia com uma alegria e um empenho. Eu acho que a força que ela tem é uma coragem enorme. São as convicções que tem. É a sua persistência. E também, ao fim e ao cabo, uma dedicação a causas que ela sempre teve. E esta foi mais uma causa. A honestidade dela. É a honestidade. Está a perceber? O amor que ela tem às pessoas, o amor que tem à terra. E sempre se preocupou muito por fazer alguma coisa pelos mais desfavorecidos. Isso foi sempre uma preocupação muito grande dela. Se for um pobre falar com ela, ela atende o pobre. Não manda dizer, está bem, amanhã anda ter comigo. Não, ela atende-o. Só lhe faz à vontade se não puderem. Lembro-me de uns miúdos que iam sempre buscar água. Os miúdos bastante pobres, viviam numa barraca. Iam buscar água à casa dela, tiravam-lhe a água no quintal, roubavam-lhe coisas até. E ela sempre teve um carinho especial por aqueles miúdos. E até hoje em dia, a mãe morreu, e hoje em dia ela dá a mão a esses miúdos. Não vejo ninguém ter estas atitudes. A doutora Elisa é uma senhora 100% e sempre tive olhos e bons olhos de ver a classe pescatória.
Na continuação da dinâmica da campanha eleitoral, a 31 de agosto, o Teatro Municipal de Vila do Conde esgotou para ouvir fadistas vilacondenses. A doutora Elisa, nessa altura, convidou-me para fazer uma noite de fados e de poesia já não havia mais lugares, portanto o teatro leva 556 pessoas, salvo erro, e ficou a plateia, o primeiro e o segundo balcão cheio. Uma iniciativa do Movimento Now, onde os presentes que encheram a nobre sala de espetáculos da cidade mostraram mais uma vez que a união fazia a força. E é nesta sucessão de momentos de força e união, a 10 de setembro realizou-se um jantar de convívio de apoiantes do Movimento Elisa Ferraz, Nós Avançamos Unidos, realizado na Escola Básica 2-3 Frei João. A moldura humana presente, numa dinâmica que começava a ser habitual, encheu por completo o pavilhão desportivo, contabilizando-se várias centenas de apoiantes vindos de todo o concelho. Foi marcante e aí sentimos o pulso que íamos ganhar. Chegado o dia 29 de setembro, o último dia de campanha eleitoral, afirmava-se que pouco mais se podia fazer. Todos acreditavam que os vilacondenses já tinham o seu sentido de voto definido. Contudo, o último dia era mesmo isso. O último dia. Por isso, tinha que ser memorável. E logo pela manhã, arruada na Feira Semanal de Vila do Conde, local onde todas as forças políticas estariam presentes, mantendo a tradição de todas as eleições. O espaço da feira tornou-se colorido e pequeno para toda a gente, para tanta bandeira, para tanto grito de apoio, fazendo cada força política o seu trabalho, todos com respeito pelos demais. Há um momento que se torna, muito um mensageiro de uma esperança enorme, que foi quando nós entramos naquele autocarro, naquele chamado trio elétrico, e nós percebemos e fizemos o último percurso naquela altura por Vila do Conde, o espírito de adesão das pessoas, que de um modo geral até são um pouco retraídas e sim, recebem a mensagem, mas ali já havia alegria no ar, já havia como que uma premonição relativamente ao que ia acontecer 2 dias depois. Pois é, já ganhamos. A praticamente 48 horas da divulgação dos resultados das eleições autárquicas em Vila do Conde, já ganhamos. A 10 minutos do encerramento oficial da campanha eleitoral, como última ação de campanha, nas redes sociais do Movimento Now foi publicado um vídeo intitulado Já Ganhamos. Um vídeo com um título audaz, que suscitou muita curiosidade e que a 48 horas da divulgação dos resultados das eleições espelhava o sentimento de todos. Ganhamos a união, ganhamos a amizade, ganhamos a presença constante de tanta gente que nos apoia. Isso é um ganho que ficará para sempre. Sentimento de vitória. Vitória de todos os vilacondenses por tudo o que de novo e bom o movimento independente Now já tinha trazido para o concelho de Vila do Conde. Já se respirava um novo tempo. Um tempo de união, um tempo de esperança. Eu senti que já ganhei, sem querer assim ser demagógica, a partir do momento em que ali em frente à nau, num dia de chuva, um dia triste, cinzento, tanta gente apareceu para me manifestar naquele momento inicial o seu apoio. Nunca esquecerei esse momento deste percurso político enquanto candidata à presidência da Câmara. Domingo, 1 de outubro de 2017. Amanheceu o dia para o qual se trabalhou nos últimos 4 meses. Quando o relógio marcava as 8 horas, as urnas de voto abriram em todo o concelho de Vila do Conde. Nas 2 primeiras horas de votação, era perceptível que os vilacondenses tinham sido sensíveis à necessidade de exercerem o seu direito de voto. Já se formavam filas nas assembleias de voto, projetando-se que uma larga maioria de vilacondenses iriam escolher os seus representantes para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.
A projeção da adesão dos eleitores vilacondenses feitas nas 2 primeiras horas da manhã confirmou-se ao longo de todo o dia com várias aglomerações de eleitores no exterior das diferentes assembleias de voto, aguardando o momento para colocarem os X nos quadrados nas suas escolhas. O correr das eleições foi uma coisa louca. Toda a gente corria para votar. Porquê? Porque gostava da mulher, estavam enjoados do que viviam, porque não a deixavam trabalhar. Não a deixavam trabalhar. Amarravam a senhora e não a deixavam trabalhar. E ela era obrigada a cumprir e a ir levada do que lhe diziam. As pessoas sabem escolher e sabem decidir. Sabem ver, sabem escolher. Mas para escolher é preciso ter escolhas. Como houve chance para mudar, porque a doutora Elisa botou-se na NAU, Partido Independente, e toda a gente quis ir para o Partido Independente. Foi por isso que toda a gente correu. Até as pessoas que não votavam foram votar nesse ano. Foram votar. Toda a população foi às urnas com uma afluência que já não era vista desde o 25 de Abril. Isso talvez se devesse, na minha opinião, ao reconhecimento da população de Vila do Conde pela pessoa reta, honesta e cheia de força que é a Elisa Ferraz. Perto da meia-noite, termina a contagem dos votos dos mais de 44 mil eleitores do Concelho de Vila do Conde que foram às urnas e apuraram-se os vencedores das eleições autárquicas de 2017. O movimento independente Elisa Ferraz, Nós Avançamos Unidos, foi o indiscutível vencedor. Uns esperariam estes resultados, outros talvez não. Mas já tinha terminado o período de previsões, pois estávamos na realidade dos números. Estes revelavam que se tinha acabado de fazer história no Concelho de Vila do Conde. A NAU obteve maioria para o Executivo da Câmara Municipal de Vila do Conde, venceu a votação para a Assembleia Municipal de Vila do Conde e triunfou nas juntas de freguesia de Árvore, Azurara, Fajosos, Macieira da Maia, Vila Chã e Vila do Conde, e União de Freguesias de Malta e Canidelo, nas uniões de freguesia Toguinha e Toguinhó, Vilar e Mosteiró, e Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada. Os movimentos independentes que a NAU apoiou também venceram. Estávamos perante a escolha dos vilacondenses, que decidiram pela primeira vez na história de Vila do Conde entregar a liderança política do Concelho a um movimento de cidadãos independentes, pondo fim a 43 anos seguidos de governação do Partido Socialista. É que aconteceu qualquer coisa de que nós nem tínhamos muito bem a noção do quanto importante ela estava a ser. Isso é o que realmente eu tenho consciência disso agora, e depois passar todo esse tempo, acho que era verdade. Mas nós sabíamos que isso tinha de ser assim. Nós tínhamos de estar lá, tínhamos de avançar. Era nossa responsabilidade avançar. E tínhamos uma líder, uma pessoa à volta da qual nós nos unimos para traçar um rumo, definir um projeto, que é o projeto de desenvolvimento do nosso Concelho, do Concelho de Vila do Conde. Eu acho que a Elisa nunca foi uma política, foi sim uma pessoa que viu a sua vida, viu na sua vida uma missão de ajudar os outros. Tudo o que faz tem a sua sensibilidade e a sua parte ética muito bem definida. É uma pessoa que não diz mal, ela não ataca, mesmo em conversas no dia-a-dia, entre amigos, em jantares. Nunca ouvi a Elisa dizer mal. Sem o apoio dos vilacondenses, nada se teria conseguido. Portanto, a minha mensagem é de uma enorme gratidão e de uma manifestação de disponibilidade para continuar a trabalhar e a dirigir os destinos de Vila do Conde. Para mim, não há hipótese.
É a maior presidente de todos os tempos, a maior presidente de todos os tempos.